o LHC está na Bolsa de Valores? Eu me perguntaria. Será que não está? Na Bolsa de Valores da Física? Tá. Eu acho que tá, a gente não sabe. Tá, vamos começar então. Então, nós estamos trabalhando no modelo brinquedo aí, no Toy Model, para a gente entender agora quando colocar a discussão do fóton dentro, né, num grupo mais amplo, que não só o grupo do modelo padrão, para a gente ver como é que o fóton, a gente já entendeu como é que o fóton se relaciona com os parceiros do modelo padrão, a gente vai querer entender como é que os fótons interagem, como é que o fóton, tanto o fóton se relaciona agora com os parceiros do modelo grande unificado. Então, na aula passada, a gente teve um tempo mais ou menos longo, para poder fazer, para quem não sabia, né, a descrição da simetria SO4, e nós vimos então que a nossa simetria SO4 ela podia ser quebrada, né, realmente no produto, né, de dois, produto cartesiano de 2S2, ou seja, as álgebras de Lie eram as somas diretas de duas álgebras de Lie e J. E aí a gente está querendo agora estudar padrões de quebra de acordo com a situação do Higgs, né? Então a gente já sabe que a gente está minimizando o potencial do Higgs, porque a gente sabe que o que é importante do Higgs é que ele vai acertar o vácuo, né? Então a gente tem apenas um múltiplo. Na aula passada, então, nós não chegamos... Então a primeira situação que nós vamos considerar, então nós já entendemos que vamos estar trabalhando com essa situação de 2 menor do que 0, e lambda positivo para poder garantir positividade da energia e ao mesmo tempo poder garantir a existência de um ground state não trivial. Se os dois forem positivos, o mínimo dessa energia é para φ igual a 0. Então a gente vai trabalhar dentro daquela que seria, vou corrigir isso aqui, botar um fator meio. Só botar um fator meio. Oi? Aqui tem um quadrado. Então a gente já sabe que esse potencial, né, pode ser escrito desse modo aqui, um meio de 2 módulo de φ ao quadrado mais lambda sobre 4 módulo de φ ao quadrado. Já sabe que minimizando já vai tirar o valor não trivial do módulo de φ, que vai ser raiz quadrada menos de 2 sobre lambda. Esse aqui é o valor que minimiza, a gente já sabe que esse φ, então, tem que ter esse modo. Então, isso aí já, nós estamos indo rápido, porque a gente já supõe que se passou por uma discussão da quebra espontânea de simetria em algum curso precedente. O que nós estamos fazendo agora aqui é estudar diferentes possibilidades para esse multiplete de Higgs e ver possíveis simetrias residuais. Então, por exemplo, vamos supor que o nosso φ, como nós tínhamos colocado, que esse φ está na representação meio de SO4, um grupo de grande. Esse φ tem uma carga, né? Uma carga 1, que nós estamos também colocando, mas que ele esteja numa representação meio, ou seja, ele é um quadruplete de SO4. Se ele é um quadruplete de SO4, ele está na representação vetorial de SO4. Então vamos dizer que o nosso Higgs tenha essa estrutura aqui. Ele seja um φ1, φ2, e 3 e 4. Então essa aqui é a estrutura do nosso Higgs. A transformação SO4 dele, né? Então se eu fizer uma transformação de SO4, ele vai em filinha, tá? Exponencial de I sobre 2 ômega AB sigma AB φ. Lembrando então que o nosso sigma B na representação vetorial tem aquela estrutura, na representação vetorial, sigma AB CD é menos I, delta AC, delta BD, menos delta AB, delta BC. Então já sabe fazer isso tudo. Então a gente sabe que o nosso delta φ, a transformação SO4 do φ, é dada por desígnio de para cá. No fundo vai ficar isso aqui. Então essa transformação SO4 do φA vai ser ômega AB. Os nossos geradores, né, nós já conhecemos todos eles. Então, se for lembrar. Então, de qualquer maneira, né, nós podemos escolher
uma situação. Esse nosso campo aqui tem simetria 1 também. Então a transformação 1 dele é uma transformação de fase de todos os campos, né? Todas as componentes têm que ter a mesma fase. Então a gente sabe que para manter a simetria é só 4, né? Porque quando a gente fizer a transformação 1, né? Então a transformação 1. Então, isso aqui vai no filinha nosso, que é uma fase. Então, todos os campos vão se transformar da mesma maneira. Essa fase, essa carga aqui é a mesma para todo mundo. Vamos dizer que essa carga seja Q. Então, a nossa transformação infinitesimal vai ser I alfa Q, já que o átrio Y é I alfa Q. Então tá, nós sabemos todas as transformações. Vamos dizer então que já que o nosso campo tem que ter esse módulo, então quer dizer, a gente sabe que o módulo, a gente está sabendo então que isso aqui é a configuração de grau, isso aqui é a configuração do campo. Então, se eu pegar o meu campo de Higgs, né, meu φ, na configuração de VAR, isso significa que módulo de φ, módulo de φ1 do vácuo ao quadrado, mais módulo de φ2 na configuração de vácuo ao quadrado, mais módulo de φ3 na configuração de vácuo ao quadrado, mais módulo de φ4 na configuração de vácuo ao quadrado. Então isso aqui tem que ser, isso aqui é o meu φ de vácuo ao quadrado, então meu módulo, né? Então isso aqui é menos de 2 sobre lá. Isso está aqui. Então, eu posso escolher, por exemplo, nessa situação, eu posso escolher essa configuração de vácuo. 0, 0, 0 e um valor V, onde esse valor V aqui é exatamente a raiz quadrada de menos de 2 sobre lá. Isso aqui tem 4 Higgs aí. Oi? 4 Higgs. Tem 4 Higgs nesse multiplate aqui. Né? Então, agora na escolha do vácuo, eu posso escolher qualquer configuração que satisfaça a essa condição de minimização aqui. Então, vamos dizer que a gente escolha essa situação aqui. Vou apagar aqui. Vamos escrever aqui os nossos geradores de SO4. Quando o senhor bota vácuo no Higgs, você está pegando só aquela parte dele. Estou pegando só a configuração constante que minimiza a estática, que minimiza a equação de constante. Como a gente já viu no outro curso, o valor mínimo da energia é tal que o campo não dependa nem do tempo, nem da posição gradiente dele é 0, porque ele tem que ser um campo uniforme, espacialmente uniforme, e também não tem flutuação temporal para poder minimizar a energia. Porque a gente sabe que, né, a energia, se a gente for olhar a energia do campo de Higgs somente, né, ela tem essa estrutura aqui. Ela é um ponto carga mais gradiente de fidade escalar gradiente de φ mais o potencial de Higgs. Né? Esse é o tensor de energia momento componente 0,0, a energia do sistema do setor de Higgs. Então, como esse termo aqui é não negativo e esse termo é não negativo, esse mínimo da energia, só vou poder atingir configuração de energia mínima quando φ ponto for 0, que aí eu garanto que isso aqui está no valor mínimo dele, que é 0. O valor mínimo desse termo também, como esse é um termo não negativo, é gradiente de φ igual a 0. Então, isso garante que o campo não possa depender, não dependa do tempo nem do espaço. Né? Quer dizer, o campo espacialmente uniforme, independente do tempo, na configuração que minimiza a energia. E o VH, então, mínimo, é o que vai garantir o mínimo da energia. Então, a minimização é só minimizar esse potencial, que é o que nós fizemos quando encontramos aquele valor. Então, é isso que nós fizemos. Agora, nós temos que olhar a estrutura, o que aconteceu com o gerador. Nós sabemos que o ground state, né, ser invariante, o que significa invariância do estado, né, de um certo estado?
Se a gente pegar um certo estado, vou pegar um certo estado qualquer que a gente chama, sei lá, de psi, né? Quer dizer que a gente vai estudar a transformação desse estado. A invariância desse estado significa que o transformado dele é ele mesmo. Esse operador aqui é o operador que faz a transformação de simetria. Tem sempre essa estrutura. Parâmetros da transformação, geradores. Então, quando a gente expande isso aqui, pelo menos em primeira ordem, para ver como os geradores atuam aqui, a invariância, se eu fizer uma transformação infinitesimal, eu teria psi mais i alfa g psi. Se isso aqui deixa invariante o meu estado, então esse cara cancela esse, então nós temos que os geradores, né, aniquilam o estado. Então, invariância de um estado significa que a transformação dele deixa ele, ele mesmo, quer dizer, é invariante isso em termos de transformação do grupo. Na álgebra, o papel é todos os geradores têm que aniquilar esse estado. Então, quando os geradores aniquilam, significa que esse objeto aqui vira identidade. Se todos os geradores aniquilam esse estado, significa que para efeito desse estado, eu tenho a matriz identidade como transformação. Então, nós temos que ver a ação dos nossos geradores, de SO4, sobre esse estado aí. Vamos lá. Então, vamos escrever os nossos geradores, que nós já tínhamos escrito outra vez, né? Sigma 1, 2. Todos têm o mesmo menos I aqui, né? Então, botar aqui sigma 1, 2. Ele vai ter essa estrutura aqui, vai ser 0, 1, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, e aqui 2, 0. Sigma 2, 3. De novo, menos I. Vamos usar essa expressão aqui. Isso é tudo 0. Sigma 2, 3. O senhor está fazendo um café que estava falando que nem desenvolvimento, né? Sobre transformação de grupo disso. É que eu não vou verificar. Eu vou verificar que se esse vetor que nós estamos propondo, nós estamos dizendo o seguinte: vamos dizer que na configuração de mínima energia, na configuração que vai representar o ground state quântico, que esse campo aqui tenha essa estrutura. Estou dizendo que isso para mim é a configuração de campo isso que eu vou adotar. E aí nós queremos saber como é que isso aqui reage a isso. Então, ele seria qualquer... Qualquer coisa. Poderia ser o φ. Psi representa genericamente o φ também, tá? Então, você tem a linha 2. 1, 2, 3. Está errado. 2, 3. 2, 1. 2, 2, 2, 3. 0. Sigma 3, 1 aqui é menos I. Opa, não é. 2, 3 aqui. Menos 3, 0, 0, 0, 2, 3, 3, 1. Vamos pegar agora. Vou apagar. Agora, a gente pega o gerador. Esses três geradores a gente lembra, eles formavam justamente o SO3 das rotações. Aí nós tínhamos esses geradores aqui, sigma 1, 4. Né? Então, qual era a estrutura dele? 1, 4, linha 1, coluna 4, né? Então ficava delta de 1, 1, delta de 4, 4. Então ficava aqui 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Sigma 2, 4.
2, 4 aqui, então vai ter um 2, 4 aqui. Então, 2, coluna 4. Linha 4, coluna 12, a 3 é toda 0. Linha 4, coluna 2, 0. Então, esses são os 6 geradores de SO4 na representação vetorial. Muito bem, então esses 6 geradores, nós temos que ver a atuação deles sobre a nossa proposta, porque é sobre a nossa proposta de estado de vácuo. Nós escolhemos um estado de vácuo. Invariância do estado de vácuo significa que todos os geradores teriam que aniquilar o vácuo. Então, nosso vácuo é 0, 0, 0, V. Essa é a nossa estrutura de vácuo. Então, se eu pegar esse gerador aqui e atuar sobre 0, 0, 0, V, o que isso aqui vai dar para nós? Vai ficar 0, 0, isso aqui vai dar 0. Porque o único jeito é mexer com esse cara aqui. A mesma coisa vai acontecer com esse. Dá 0. E a mesma coisa vai acontecer com esse. Então eu já vi o seguinte. Os 3 geradores, nós vimos que esse subconjunto aqui definia, né, por si só uma álgebra SO3. Então a gente está vendo que esses 3 geradores aqui que definem um SO3, eles deixam invariante essa estrutura do vácuo. Todos esses 3 geradores é líquido do vácuo, é só fazer o cálculo. Né? Agora, vou apagar aqui, vamos olhar esse lado aqui. Esse aqui é 0, 0, 0, V. Então, isso aqui dá V, 0, 0, 0. É diferente de 0. Depois esse aqui, dá 0, 0, 0, V. Então, isso aqui vai ficar 0, V, 0, 0. Então, isso aqui também é diferente de 0. E, finalmente, esse aqui, 0, 0, 0, V, 0, 0, V. Então, nós temos 3 geradores que não são nulos, que não anulam o vácuo. Então, nós vimos que esses geradores, essa família, quer dizer, os geradores, nós estávamos chamando na aula passada de sigma e J, né? Com I e J, I de 1 a 3, né? Esse setor aqui, né? Com I e J de 1 a 3. Esse setor aqui, atuando no φ, a configuração de Higgs que caracteriza o vácuo, eles anulam o vácuo. E esses geradores da família sigma e 4, atuando no vácuo, tão diferentes de 0. Então, esse vácuo, ele é compatível com 3 geradores, mas quebra 3 geradores. Então, nós quebramos a simetria SO4, já ficou claro que dentro do SO4 só resulta um SO3 invariante. Esse SO4 quebrou, deixando uma simetria residual SO3. E a simetria, o 1, então SO4 quebrou em SO3, então está quebrado. O 1, se eu pegar o meu gerador de 1, ou o meu campo tem carga 1, então a transformação, o 1, então isso aqui está me dando no fundo as transformações de SO4 atuando no vácuo. O que eu estou fazendo aqui é isso, a matriz R de SO4 atuando na estrutura de vácuo, onde essa matriz R é exponencial de I sobre 2, ômega AD, ômega AD, sigma AD, φ. E aí nós vimos que 3 geradores aqui dão 0, mas 3 geradores não dão. Então isso aqui, no final, tudo é diferente do FV. Nós temos geradores que não cancelam o vácuo. Então aquela exponencial não fica a identidade. Eu precisaria que todos os geradores zerassem para poder essa exponencial virar a identidade. Então, o vácuo quebrou SO4. Mas a gente sabe exatamente como é que ele quebrou. Ele quebrou mantendo essa simetria SO3. Agora, se a gente olhar a simetria, a transformação U1, a transformação U1, ela tem fase, né?
tem a nossa transformação em 1 é o filhinho, isso aqui é porque esse linho agora representa uma transformação em 1. Então nós temos exponencial de I, parâmetro de transformação chamado de alfa, a carga da simetria e o φ. Então, se eu atuar isso, se eu fizer isso agora para a minha configuração de vácuo, como essa carga aqui é 1, isso aqui então vai ficar exponencial de I alfa φ vácuo. Que não é zero, claro, que é diferente do φ vácuo. Carga Y vale 1. Então esse 1 ficou aqui. Então isso significa que Y φ vácuo é igual ao φ vácuo, porque vale 1. Ou seja, é diferente de zero. Isso aqui também tinha que matar isso. Então o único jeito é se essa carga fosse zero. Como esse cara tem essa simetria 1 e a carga dele sobre o 1 não é zero, essa simetria é quebrada. Então esse 1 aqui é quebrado. Mas agora vamos pensar aqui uma coisa. Se nós, deixa eu ver aqui, essa combinação, né? A nossa carga é 1. Né? Então, vamos ver o seguinte, se a nossa carga for 1, se eu jogar esse cara 1 mais 1 vezes, né? Então, esses geradores aqui, devido a essa estrutura desses geradores, nós estamos vendo o seguinte, que a pergunta seria, será que haveria alguma combinação residual? Será que algum gerador de SO3, de SO4, perdão, poderia se combinar com esse 1 aqui? Porque, na verdade, do ponto de vista da álgebra de SO4, esse gerador aqui é unidade. Então, isso significa que, será que eu poderia, quer dizer, por essa estrutura aqui, esses geradores que são quebrados, né? Se eu for acrescentar aqui a transformação do 1, eu vou jogar aqui sempre 1 vezes esse vetor. Mas 1 vezes esse vetor nunca vai poder cancelar a ação de 1 deles. Porque, por exemplo, se aparecesse um menos V aqui embaixo, eu poderia somar um gerador que me trouxesse um menos V aqui embaixo com o YV, e isso daria zero. Então, de fato, nós quebramos completamente a simetria 1, não tem como recuperar a simetria 1, então eu estou dizendo que esse SO4 vezes 1, com essa configuração de vácuo, ela é quebrada inevitavelmente para uma simetria SO3. Então nós tínhamos 6 geradores aqui e 1 gerador aqui, 7 geradores. Nós terminamos com 3 geradores aqui. 4 geradores são quebrados, né? Então esse gerador aqui é quebrado, esse gerador aqui é quebrado, esse gerador aqui é quebrado e esse gerador aqui é quebrado. Então nós quebramos esses 4 geradores. Então, para nós, a estrutura de vácuo define muito claramente essa configuração. Agora, nós temos que ver, então, feito isso, como o setor de bósons de Gauge que nós temos lá, que são sem massa, vão interagir com os bósons de Gauge que vão ganhar massa pelo mecanismo de Higgs. Então, o próximo passo, né? Vou botar aqui, né? O próximo passo vai ser, então, vamos dizer, vou dar aqui a sigla, né? SSP, com a quebra espontânea da simetria. Então, nós terminamos com 3 geradores, com 3 simetrias exatas. Né? Então
dar uma olhadinha nisso aqui, só para a gente fixar bem como é que vai ser. Então, a nossa estrutura é essa aqui, ó. Demi, Fidag. Estou pegando agora o conjugado hermitiano da derivada covariante. Menos I, G. Vamos deixar buscando, não sei se de ABA, né? ABA. Aí aqui nós temos Fidag. E os geradores, estamos aqui, AB, e os geradores sigma, AB, DAG. Todos esses geradores são hermitianos. Vou deixar os geradores todos são todos hermitianos. I menos I, G', a carga Y é 1, então não vou nem declarar. Aqui o campo YI e aqui atuando no fim. Então essa é a derivada covariante Demi-Fidag, tá? Que caminha os campos de gate são... Eu chamei de campos de gate A ou B? B, né? Impressão por cima. Demi... Você está escrevendo com a equação agora? Estou escrevendo essa equação. A derivada covariante que nós tínhamos na aula passada, conjugada hermitiano. Você tem a expressão dela aí? Vai ver. Cadê, né? Pode ser essa aqui. E menos I sobre 2 também, tá bom, tá certo. Tá, menos então tá. Nós temos colocado I sobre 2 por causa desses geradores aqui. E aqui é beleza. Isso aqui então vai estar multiplicada demi-φ. Essa é a situação no ritmo. Você vai ficar demi-φ mais I sobre 2 G demi-CD, vamos colocar aqui. Sigma CD, Φ e mais I, G', Y, Oi? Caso aquele que ele faz, espaço paciente de SO4, 1 e SO3. Como? Aquele negócio que a gente usa para descobrir quantas partículas, assim faz o espaço paciente. Isso. Entre a assimetria do grupo E a simetria do sistema e a assimetria do Higgs. E a simetria Isso. não, aquilo é você. SO4. Essa o que é a simetria do vácuo é SO3. Então, SO4 vezes o 1 quociente com SO3, isso aí vai te dar todas as simetrias que foram quebradas, todos os geradores que foram quebrados. Vai te dar aqueles caras que vai te dar os bósons de gate massivos. Que é justamente o que segurou, essa simetria que sobrou. Se você pegar isso aqui, SO4 próximo quociente SO3, você está colocando aqui a simetria do vácuo. Esse grupo aqui é o grupo de isotropia do vácuo, deixa o vácuo variante. Então, esses três geradores aniquilam o vácuo. Aqui tem os três geradores daqui, estão contidos aqui. Então, esses foram retirados. Quando eu faço o quociente, né, eu estou identificando todo esse quociente aqui com esse denominador com a identidade. Então significa que quem sobrou aqui foram os geradores que não deixam o vácuo invariante. Então quem você está colocando aqui, quem vai ficar aqui são aqueles bósons de gate que adquiriram massa pela quebra. Esse daqui, a simetria continua perfeita. É isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Estou fazendo isso aqui para mostrar a vocês. Vamos apagar isso aqui. Mas nesse ponto, a diferença aí, a diferença isso aqui? Diferença do quê? Do bóson Weierstrass. Isso. Porque o bóson Weierstrass diz exatamente isso, que a dimensão do grupo... Isso, os bósons de Goldstone, os bósons de Goldstone são aqueles que massa zero. Estão aqui que vão migrar para o campo vetorial. É aqui que estão os bósons de Goldstone. Então, mas a simetria não é local? Porque é local. Então não deveria ser não mais bóson do Goldstone. Então, eles não vão ser mais bósons de Goldstone, eles vão migrar para dar massa para os campos vetoriais. Mas
Mas eu digo, só como é que aquele ponto que você está dizendo que não tem massa ainda. Não, estou dizendo aqui que vão ficar 3 bósons de massa zero. São os bósons que eu quero mostrar para vocês. Mas eles vão ter massa. Oi? Eles ainda vão adquirir massa. Esses não. Quem vai adquirir massa são aqueles que quebraram esse material. Como é isso? Eu quero mostrar aqui para vocês. Nossa, esse termo aqui vai fazer com esse aqui. Tudo bem. Então, esse termo aqui não vai dizer nada do termo cinético. Vamos olhar os termos que vão potencialmente gerar massa. Nós já sabemos a configuração. Se olhar isso aqui, do ponto de vista do estado de mínima entropia, o nosso vácuo é trivial, é constante. Então, esse termo aqui é zero no vácuo, esse termo aqui é zero no vácuo. Vamos olhar agora esses termos aqui, a configuração de vácuo, dando aqui, vamos olhar esses termos aqui no vácuo. Isso aqui está no vácuo, isso aqui está no vácuo, isso aqui está no vácuo. Vamos olhar esses termos aqui. Então, esse termo com esse termo aqui vai dar o que? Vai dar mais 1/4, vai ficar G2 sobre 4. G2 sobre 4. VI a B, VI C D. Zaga. Sobre 4. Sigma AB. Sigma CD. E o A. Não é isso? Esse termo aqui atuando em cima desse termo aqui. Então, esse termo aqui dá. Claro que eu não estou declarando os elementos de matriz aqui. Vocês têm que pensar que isso aqui é IAV, elemento E, sigma B é F. Eu não estou botando em termo de matriz direto. São matrizes, não tem nada de elemento de matriz aí, só para simplificar. Então, fizemos esse vezes esse. Vamos fazer agora esse vezes esse. Vai ficar mais 1/2 de GG'. O DMI do fio do vácuo é zero, né? DMI do fio do vácuo é zero. O fio do vácuo é constante. Isso. Vou pegar esse termo aqui, vai ficar mais isso 1/2 de GG', BI a B. Y mi. E vácuo, sigma P. Agora, esse termo aqui, ó, menos I sobre 2, vai ficar mais GG'. Aí vai ficar G, vai ser mais um por aí, eu acho. Vai ficar mais 1/2 de GG'. Como esse cara aqui são índices também saturados e não vão ter o perigo de estar misturando isso com isso, vou botar aqui AB, AB e AB. Então vai ficar BI, AB. YI. E aí vamos ter. Eu estou fazendo esse com esse e esse com esse. Eu já vou fazendo esse com esse. Ficou Φ. Aqui, desculpa, gente, eu esqueci de botar um FIDAG aqui, tá? FIDAG, sigma CD, Φ. Outro FIDAG, sigma AB, Φ. Então, esses dois termos são iguais. Tá? Só renomeei os índices e eles ficam iguais, certo? Então, você tem que dar um fator 2. Esse termo aqui, ó. Fazendo esse termo cruzado aqui, bate com esse termo cruzado. É que eu troquei também esse CD de AB, CD de AB fica melhor. E aí agora esse último, então vamos tirar esse termo aqui, vamos tirar esse fator, vamos tirar esse termo e vamos colocar aqui em cima. E mais, finalmente, o nosso último termo aqui, que é G' ao quadrado, Y, certo? E aí olhando, FIVAC, DAG, FIVAC, esse termo aqui já está pronto, não precisa nem mexer. Isso aqui, fazendo esse cálculo, isso aqui dá V2. Isso aqui é 0, 0, 0, V, 0, 0, 0, V. Então, esse produtinho aqui dá V2, dá V ao quadrado. G' ao quadrado,
E ao quadrado. Muito bem. Então a gente já está vendo, ó, nesse campo aí, ó, já apareceu uma massa tipo próprio. Quem é a massa desse campo? Como a gente espera, é a constante de acoplamento de gate, quer dizer, a massa do líquido, aparentemente, não é tudo, não está tudo aqui, mas já tem um termo tipo massa para o outro. Mas vamos olhar agora esses termos aqui. Esse índice mínimo é em cima ou... Ah, é em cima, sim, obrigado, hein? Embaixo, não sei. Vamos botar esse termo aqui no cantinho? Tá lá. Vamos olhar aqui. Olha só. Esse gerador aqui, esses geradores aqui estão caminhando. Vamos quebrar esses geradores nas seguintes famílias. Esses índices A e B, eles podem estar localizados, né? Em 1, 2, 3, quer dizer, essa família de índices AB, ela pode ter valores 1, 2, 3, 4. O A e B eles podem ter valores 1, 2, 3, 4. São os índices de SO4. Mas nós convencionamos chamar de 1 a 2, de 1 a 3 de IJ. Quando a gente definiu a alvo, a gente quis isolar aquele SO3. Então esse índice AB aqui, ele pode varrer, ele pode ter todas as configurações de 1 a 3 e depois ter os índices de 1 a 4. Vamos colocar assim. Então vamos dizer que esses geradores aqui também, todos esses geradores têm a mesma estrutura. Só que nós vamos olhar aqui. Nós já vimos o seguinte, todos os sigma e J, quando baterem aqui, vai dar zero, porque esses geradores de SO3 aniquilam o vácuo. Então, todos os sigma e J, 1, 2, 2, 3 e 3, 1, atuando no vácuo, dá zero. Então, essa configuração aqui, esses índices CD, eles nunca vão poder ser, quer dizer, vão poder ser 1, 2, 3, mas sempre que eles forem 1, 2, 3, isso aqui vai automaticamente dar zero. Então, as únicas possibilidades que sobram para esses índices aqui é eu ter 1, 4, 2, 4, 3, 4, ou 4, 1, 4, 2, 4, 3. Então, se a gente for observar bem, as únicas possibilidades, certo? Esses índices aqui vão poder correr 1, 2, vamos dizer, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 1. Todos vão dar zero. Aí dá 1, 4, 2, 4, 3, 4, ou então 4, 1, 4, 2, 4, 3. Então, todas as vezes que esses índices se confinarem a esse setor de J, nós tínhamos mostrado justamente que a nossa configuração de vácuo, ela é aniquilada por todos aqueles 3 geradores de SO3, que foi justamente o SO3 residual. Então, esse gerador, claro, o hermitiano conjugado dessa relação é essa relação aqui. Essas matrizes geradoras são todas hermitianas. Então, qualquer IJ de 1, 2, 3 que bater aqui vai dar zero. Então, a única possibilidade que vai sobrar para CD, o CD só vai poder ter valores, né, do tipo, um desses dois índices, quer dizer, CD, quer dizer, essa configuração CD, ela só vai poder ser 1, 3, perdão, 1, 4, 2, 4, 3, 4, ou então 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, porque esses índices aqui são todos somados. Então, por exemplo, aqui pode ser 1, 1, 4, 4, 2, 2, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 1, 1, 4, 4, 2, 2, 4, 4, 3, 3. E a mesma coisa vai acontecer com esse AB aqui. Esse AB, devido à hermeticidade, como a gente mostrou ali, todo gerador que aparecer aqui, que tiver na família 1, 2, 3, dá zero. Então, esse vácuo aqui, né, da mesma forma que isso aqui é 0 para 1, 2, 3, isso aqui é 0 para 1, 2, 3. Então, o AB também só vai poder estar nessa configuração. 1, 4, 2, 4, 3, 4, ou 4, 1, 4, 2, 4, 3. Isso é a mesma coisa. Está claro? Então, vamos pensar o seguinte, só para não ficar carregando isso tudo, obviamente, tendo entendido isso, vamos colocar aqui essa configuração aqui. Então, ela vai poder ser, esse índice vai poder ser I, e esse índice aqui vai poder ser 4. Esse índice aqui vai poder ser I,
e esse índice vai poder ser 4. Eu poderia ter 1, 4, 2, 4, 3, 4. Mas é claro, eu também poderia ter esse primeiro índice aqui ser o 4 e esse ser o I. 4, 1, 4, 2, 4, 3. Então, I4. I4 apareceria o 4I e 4I. Então, isso aí vai dar um fator 2. Então, quando eu colocar esse I4 aqui, né, eu na verdade, teria que colocar também o 4i, mas não estou colocando. Então, eu vou ter que colocar um fator 2, que já vai levar em conta, né, a outra possibilidade, que seria 4i aqui e 4i aqui. E a mesma coisa vai acontecer aqui. Esse aqui só vai ter que ser do tipo I4. Então, aqui, vamos chamar de J4. E aqui vamos chamar de J4 também. Só que eu poderia ter J4, J4 ou 4J, 4J. Então ia aparecer um 4, um 4, mas também ia aparecer um 4, 1, 4, 1. Então vai sempre aparecer um fator 2, que vai cancelar esse 4 então no final do dia. Então quando a gente fez essa análise, a gente viu que esses geradores ficaram dessa forma, certo? Sigma J4, sigma I4. Aqui a mesma coisa. Esse gerador aqui é sempre aniquilado quando eu tiver 1, 2, 1, 3, tudo tiver 1, 2, 3. Então só vai poder sobrar aqui I4 e 4. Ou 4i e 4i. Então eu não vou colocar o 4, vai dar um fator 2. Né, que eu poderia, estaria dizendo que eu teria 1, 4, 1, 4, mais 2, 4, 2, 4, mais 3, 4, mais 3, 4. Mais 4, 1, 4, 1, mais 4, 2, 4, 2, mais 4, 3, 4, 3. Então, cada grupinho desse vai cair no primeiro. Então, dá um fator 2 ali. Então, aqui ficou I4, né? Porque todos os outros dão 0. Então, esses, né, geradores aqui, agora a gente tem que saber o seguinte. Esse produto, né, de 2 geradores aqui, nós sabemos, né, o que a gente pode tirar daqui. Isso aqui também não vai ser uma coisa, não é uma coisa complicada. Bom, só pensar aqui o seguinte, ó. Isso aqui é simétrico I e J. Se eu trocar I com J, essa combinação aqui não troca, esse aqui não troca, né? É insimétrico. Se eu trocar I com J, J com I, essa combinação aqui é simétrica em I e J. Então, se isso aqui é simétrico em J, o que eu vou fazer aqui é pegar essa combinação simétrica em J. Vou ter que simetrizar isso aqui em J. Ou seja, isso aqui vai ficar no meio do anticomutador de sigma J4 com sigma 4. Vai dar esse anticomutador aqui. Então, porque isso aqui é simétrico em J. Então, muito bem, eu posso substituir isso aqui por um meio, eu vou colocar aqui, do anticomutador, o sigma IJ, o sigma I4, ou o sigma J4. Certo? Então vamos lá, vamos pensar aqui o seguinte. Quem é essa matriz? Quem é esse anticomutador? Isso aqui é sigma I4 vezes sigma J4. Mais sigma J4 vezes sigma 4. Isso aqui é uma matriz. O anticomutador tem 2 matrizes, né? Hoje em dia eu prometo a vocês. Desculpa aí, porque o gol foi minha. Comecei tudo atrasado por causa da meia hora que eu perdi lá no INE. Atrasou tudo lá no INE de meia hora. Aí fui comendo meia hora em cima de tudo. Vamos lá. Aqui, então isso aqui é uma matriz. Tá, uma matriz. Eu vou pensar, vamos calcular o elemento dessa. Então não tem que fazer. Mas não simetrizou não. Não, porque não tem que simetrizar. Tá? Então, vamos pegar. Então, se eu quero pegar o elemento AB, essas matrizes aqui são matrizes 4 por 4. Então, tem que manter o índice AB, porque esse índice vai de 1 a 4. Apesar de eu estou pegando apenas as matrizes 4, 2, 4, 3, 4, mas esse índice aqui é AB. Então, isso aqui vai ficar sigma I4 AC sigma J4 CD.
É o produto dessas matrizes, pegando o elemento AB dessa matriz. Então, a primeira matriz AC, a segunda matriz CB. Mas aqui eu não preciso calcular isso aqui, porque isso aqui vai ser a mesma coisa, só trocando I com J. O segundo termo eu não preciso calcular. Calculando o primeiro e o segundo é só trocar I com J. Agora, vamos ver quem são esses elementos de matriz. Essa matriz aqui é menos I, aí ficava delta IA, delta 4C, menos delta IC, delta 4A. Vezes essa matriz aqui. Menos I de novo, então vai ficar menos 1, menos I, que sai daqui com menos I, que sai daqui, dá um menos. E aqui vai ficar delta de JC, delta de 4B, menos delta de JB, delta de 4C. Certo? Então, essa matriz aí, então está tudo amarrado, né? Eu estou somando em C. Eu tenho soma em C. Então tá certo. Então esse primeiro termo aqui, então vai ter um sinal menos global. Então o primeiro termo tem delta IA, delta 4C. Agora, esse delta 4C vai multiplicar esse delta JC. Esse termo aqui vai multiplicar isso vezes isso vezes isso. Então ficou delta IA, delta 4C, delta JC, delta 4B. Só que delta 4C, esse que eu tenho uma soma em C, obriga o C a ser 4. Mas aqui desse termo, o C sendo 4, esse J só vai de 1 a 3. Então esse termo é fatalmente zero. Porque ó, eu tenho esse produto aqui, delta 4C, delta JC. Mas como eu estou somando em C, quer dizer, o delta vai cancelar com a soma em C. O C é índice saturado. Mas então esse delta aqui obriga o C a valer 4. Beleza, o C vale 4. Só que quando o C vale 4, esse aqui é delta de 4J. O J vai de 1 a 3. Então esse aqui vai dar delta de 1, 4, 2, 4 ou 3, 4. Esse aqui é zero. Então esse termo vezes esse dá zero. Vamos ver esse termo vezes esse. Esse termo aqui vai ficar ó, delta IA. Tem um sinal menos aqui. Então aí, estou fazendo esse primeiro com esse último. Então vai ficar mais. Delta IA, delta JC. Delta IA, delta JB. Delta IA, delta JB. Mas ficou a delta 4C vezes delta de 4C. Então isso dá um delta de 4, 4, que é 1. Então esse termo não é zero. Reproduz, ó. Estou somando em C. Então esse termo aqui só vai contribuir quando C for igual a 4. E esse aqui quando C for igual a 4. Então vai ficar delta de 4, 4, que é 1. Então esse termo aqui não deu zero. Então esse termo aqui está todo feio. Eu estou querendo calcular isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Delta de IC e delta de JC. Ó. Esse termo aqui vai me dar um delta de 4. Então vai ficar delta de, vai ficar menos, menos, vai ficar mais. Vai ficar mais aqui. Delta de 4A, delta de 4B. Delta 4A, delta 4B. Deixa eu vou lá. Tá certo, né? Delta 4A, esse termo delta 4A, delta 4B. E delta de IC, delta de JC. Então vai dar um delta de IJ. Esse termo. E agora esse último termo aqui. Ele produz um 4C aqui e produz um IC aqui. Ó. Então, esse C, esse delta de IC, me obriga o C a ser igual a I. Então, esse C aqui vai ser igual a I. Mas, de novo, eu vou produzir um delta de 4I, que nunca vai poder ser 1. Porque vai dar delta de 4I, delta de 4,1, delta de 4,2, delta de 4,3. Então, esse termo também é zero. Então, sobraram... Léo, oi? acho que falta um delta aí, delta de 4A, delta de 4B, né? Deixa eu ver aqui, pode ser sim, cara, desculpa. Aqui ficou faltando, aqui, quando eu fiz aqui, o primeiro termo. O segundo com o primeiro, o segundo do primeiro parêntese com o O primeiro. segundo com o primeiro. Delta de Quero só ver uma coisinha. O primeiro eu fiz aqui, deixa eu ver, só foi o oficial. Ficou aqui 4, esse aqui deu zero, né? Agora Nós vamos ver fizemos esse esse aqui. Delta de IA, deixa eu ver aqui, 4C, tal, então ficou delta de IA, delta de JB. Perfeito, delta de IA, delta de JB. Agora, você está falando esse aqui. Isso. Então ficou delta de IC, delta de IC, delta de JC, que dá um delta de IJ. Aí aqui ficou delta de 4A, delta de 4B. Eu esqueci do delta de 4, eu esqueci de botar um delta de 4B.
Tá certo, obrigado. Delta de 4A, delta de 4B, delta de J. Tá certo. Porque eu precisava, claro, 3 deltas, né? Tá certinho. E esse último termo aqui deu 0 mesmo, porque esse C aqui vai ficar aí e esse C aqui vai ficar. Então tá bom. Então, o que nós conseguimos? Fala. De vez ali no primeiro termo com o segundo, certo? Certo. Só Primeiro com o segundo. primeiro termo com o segundo. Esse aqui? Primeiro termo com o primeiro, desculpa. Primeiro com o Isso, primeiro, tá? isso. Tá. De vez eu botar o 4C com JC, eu botar o 4C com 4B, já que, né? Pode. Aonde? De vez em encostar o 4C no JC, eu vou encostar o 4C no 4B. Pode, mas Mas você vai tá... dar um delta de BC. Não, mas você está somando, você não está somando em 4, você está somando em C. Você está somando em C. Então, C é índice saturado. Então, quando você. Porque esse delta aqui é fixo, você não pode fazer nada. Delta de 4B obriga o B a ser 4. E delta de 4A, delta de 4B obriga o B a ser 4. O que você está somando aqui, o que você tem aqui é isso aqui, ó, delta de A, delta de 4C. Isso aqui é fixo. Não é fixo, você está somando em C. Aí delta de JC e delta de 4B. Então, isso aqui você está somando em C. Então, quando você soma em C, aí sim, você está somando sobre todas as configurações de C. Então, isso aqui vai obrigar o teu delta, você vai te dar um delta de 4J. Mas aqui está fixo, isso aqui está Quando eu fixo. encosto 4C no 4B, não dá para falar nada, né? Porque eu Não, 4C com 4B não dá para falar nada. Certo? Muito bem. Vamos lá. Então agora tem que somar, mas tem que simetrizar e somar mais de J. Vai ficar mais delta de JA, delta de IB, mais delta de 4A, delta de 4B, delta de J. Delta de JA. Então, quando eu somar, quando eu trocar I por J, esse termo vai se repetir. Vai dar delta de J e delta de JI, esses dois. Então aqui vai dar um fator 2. Então, o que nós estamos mostrando, sem precisar fazer os cálculos explícitos, a gente mostrou que o anticomutador desses geradores adquire essa expressão geral aqui, ó. Delta de IA, delta de JB, mais 2 vezes delta de 4A, delta de 4B, delta de J, mais delta de JA, delta de I. Tá legal. Bom, então, isso aqui vai dar. Então a gente está. Isso aqui são. Então tá, então isso aqui tudo, ó, virou, quer dizer, na verdade, peraí, vamos fazer aqui, isso aqui deu para nós, né? Então vamos pensar que é o seguinte, eu acho que já poderia ser um pouquinho mais, talvez mais simplificaria um pouquinho mais, eu acho que eu esqueci do seguinte detalhe, ó. Quem é esse Phi-Dagger aqui? Esse objeto, então vamos pensar, isso aqui é o seguinte, ó, isso aqui é um Phi-V-Dagger, isso aqui é um vetor linha. Então ele tem linha 1, coluna A. Na verdade esse A aqui é 4. Na verdade é isso aqui. Vamos escrever isso aqui em forma matricial. Aí eu vou ter esse anticomutador aqui, que é sigma I4, sigma J4. Isso aqui é uma matriz. Essa matriz aqui, elemento AB. Vamos colocar assim. E aqui vai ser o meu vetor φB. Esse vetor aqui é um vetor coluna, então ele tem linha B, coluna 1. Na verdade, isso aqui é um número, no final do dia, isso aqui é um número. Tá? O que nós fizemos foi calcular esse anticomutador, mas talvez a coisa fique mais simples ainda quando eu substituir isso aqui. Por quê? Porque esse objeto, então estou colocando isso aqui em forma matricial, como se eu tivesse assim, um vetor linha, uma matriz e um vetor coluna. Então isso aqui, esse objeto aqui está me dando, na verdade, V-Dagger, linha 1, coluna A, M, AB, e o V, linha B, coluna 1. Então, vetor linha B. Então, isso aqui no final do dia é um número. Então, eu vou ter esses elementos de matriz aqui. Então, talvez fique mais fácil ainda pelo seguinte, porque eu agora sei que esse objeto aqui
só tem esse V, a estrutura do VAC é 0, 0, 0, V. Então esse objeto aqui, ele só tem o A, ele só vai ser diferente de 0 para A igual a 4. Vai dar V. Então esse objeto aqui só vai ser esse vetor coluna, né? Esse vetor linha, perdão, ele só tem componente A4. Então ele tem 1, 2, 3, o V está aqui. Então isso aqui vai dar, e aqui também vai ter 1, o V. Então isso aqui vai dar no final de tudo V2. Vai aparecer aqui no V2. Estou fazendo isso aqui só. Vai dar um V2. Esse objeto aqui fixa o meu A em C4. Tem que somar sobre todos os A's. E tem que somar sobre todos os B's. Esse meu B aqui também, quando eu fizer esse vetor que está assim, ó, ele está 0, 0, 0, V. Então, quando eu fizer a soma em todos os B's, B igual a 0 dá 0, B igual a 1 dá 0, B igual a 2, B igual a 3, B igual a 4. Então, o B também só fica 4. Então, na verdade, esse objeto todo é um V2. Onde é que veio o V2? V2 vem porque a componente é 0, 0, 0, V. Então, Aí é o fio d'água. Oi? É o fio d'água. É o final. Aí. E no outro é 0, 0, 0, V. Mas aí no meio tem alguma coisa. Tem. Mas esse V está aqui, ó. Esse aqui é φV, isso aqui é φV d'água 1A. Isso aqui é φV B1. Isso aqui é a B. Vou colocar de novo. Então esse objeto aqui vai V e o A só vai, ele vai ser V, vai valer V quando o A for 4. Então ele vai valer V quando o A for 4. E esse objeto aqui só vai ser diferente de 0 quando o B for 4. E ele vai valer B, vai valer V também. Então vai vir um V daqui e um V de lá. Esse é o V2. Aí o negócio também tem 4, 4. E agora eu tenho que calcular nós calculamos esse elemento de matriz. Nós fizemos foi calcular esse elemento de matriz aqui, AB. Foi isso que nós fizemos, pegamos delta e 4. Agora eu tenho que pegar esse, na verdade eu tenho que pegar esse elemento aqui. O que eu fiz? Eu calculei isso aqui geral. Eu botei aqui um elemento AB. Nós fizemos esse cálculo. Sigma I4 AC, sigma J4 CG mais sigma J4 AC, sigma I4 BC. Nós calculamos esse elemento de matriz aqui, AB. Só que o que nós estamos vendo, que é isso aqui, mas o que nós precisamos é fazer A e B igual a 4. Nós precisamos, na verdade, calcular esse elemento de matriz 4, 4. Então é só fazer A igual a 4 e B igual a 4 nessa expressão. Então esse V2 fica. E aí quando eu fizer A igual a 4, B igual a 4, esse termo cai fora. Quando eu fizer A igual a 4, B igual a 4, esse termo aqui fica 1. Fica 2, delta e J. E quando eu fizer A igual a 4, B igual a 4, isso aqui dá 0. Porque se o A é 4, esse cara aqui só pode ser 1 2, 3. Se o B é 4, esse cara só pode ser 1 2, 3. Então esse termo morre. Então, no final do dia, esse cálculo todo aqui, a gente mostrou que isso aqui é 2 vezes V2, delta e J. Certo? Bom, mas esse computador tinha 4 termos, não? 1, 2. Não, 3 termos, tinha um fator 2. Já 4 termos. Tinha 4 termos, um fator 2, mas mesmo assim tem 4 termos, né? Ali tem 2 que só pagou. 1, 2, 3. Entre 1 e 2 termos. Tudo vai ser achado. Então, vamos fazer uma coisa? Quando a gente assim é bom fazer de novo. Fazer isso aqui de novo. Então vamos fazer esse anticomutador aqui. Sigma I4 AC. Não faz sentido que tenha o delta de outra porque... Oi? Não faz sentido que tenha o delta de outra porque se eu vou formar na algebra aqui. Delta e J, né? É. Então, se eu fizer delta e J, vai ficar delta I4, delta B4, né? Então a gente vai ter delta I4, que são os campos de isso. Mas faz sentido, né? Vamos ver aqui. Sigma I4 é AC, sigma J4, CB. Mas trocando I por J. Certo?
Estou calculando o elemento matriz AB. Depois, é claro, eu vou pegar AB igual a 4, 4. Então vamos lá. Então isso aqui deu menos I. Delta IA, delta de 4C. Menos delta de IC, delta de 4A. Delta de JC, delta de 4B. Menos delta de JP, delta de 4C. Menos I. Então esse termo aqui deu zero, né? A gente tinha visto. Cada delta de 4C, delta de JC. Então esse com esse dá zero. Esse com esse. Fica delta de IA, delta de JB, delta IA, delta de JB, delta 4C, delta 4C. Delta 4C, delta 4C dá 1. Então acabou. Isso deve estar feito. Então tem um menos I ao quadrado. Então tem um menos 1, como a gente tinha falado. Tem um menos 1 no final. Então esse termo com esse dá zero. Esse termo com esse termo aqui é negativo. Tá? E o menos da frente é por causa do menos I ao quadrado. Vamos fazer esse termo aqui. Esse termo aqui, ó. C. Então vai obrigar, esse C aqui vai obrigar o C a ser igual a J. Então o C vai ficar igual a J, então vai ficar aqui menos delta J. Delta 4A, delta 4B. Esse termo aqui. Um pouquinho de sinal menos também. Esse termo aqui vai estar com sinal mais, mas esse termo aqui a gente tinha visto é 4C e C. Então esse termo aqui também dá zero. Então isso aqui deu isso para nós. Então esse menos aqui deu mais. E esse menos aqui deu mais. Só que agora nós precisamos fazer a soma do I com J. Trocar I com J. Então o primeiro termo vai ficar delta JA, delta IB. E o último termo vai ficar delta JI, então vai ficar um fator 2. Então são esses termos que nós temos. Deve ter copiado errado. Tá? E aí agora nós pegamos A e B igual a 4. Então se A e B igual a 4, esse termo desaparece. Se A e B igual a 4, esse termo desaparece. Se A e B igual a 4, isso aqui dá 1, isso aqui dá 1, então dá 2 delta J. Deixa eu apagar isso aqui. Desculpa, mas isso é pura teoria de grupo. Mas se a gente não fizer isso explicitamente uma vez, quando chegar lá na grande unificação, que a gente tem aquelas estruturas grandes, a gente não percebe o que está correndo ali dentro. Eu queria que vocês percebessem o que está correndo ali dentro. Então, isso aqui deu delta, 2 vezes delta e J. Então, esse termo aqui está dando para nós o 2 cancela com 2, então deu G2, V2, que vem lá com D ao quadrado. Aí o delta e J vai ficar B, Mi e 4, BMI e 4. O delta por delta. Foi isso aqui. Então a gente está vendo que nós geramos, justamente como o colega observou, a Christian, né? Como o Christian observou, quer dizer, a gente está vendo que a gente está dando um termo de massa para aqueles campos de gauge associados aos geradores que quebraram a simetria. Quem quebrou a simetria? Foi o sigma 4, o sigma 2,4 e o sigma 3,4. E justamente esses campos de gauge estão ganhando massa. O sigma, os IJ não estão aparecendo aqui. Esses não se ligaram ao valor do vácuo do Higgs. O vácuo do Higgs ele não conseguiu pescar os IJ, porque justamente os sigma e J não quebraram a simetria. Então os BI e J não aparecem com massa. Os BI e J a gente vai ver na próxima aula, se não quiser. Na próxima aula, já está vendo que estão sem massa, a gente não vai apurar isso melhor. Agora aqui, mais 2G, G'. Vamos ver isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa. Quem é φ d'H? Quem é esse aqui? Isso aqui é esse elemento de matriz que eu quero calcular. Então eu vou pegar o vetor φv d'H, linha 1, coluna A, tem um quarto elemento, sigma I4 AB, e o vetor φv, que é o vetor coluna, linha B, coluna 1. É esse elemento de matriz que eu estou calculando. Então, esse objeto aqui a gente sabe, isso aqui vai ter elemento 1. O A1 é 0, A2 é 0, A3 é 0, só vai sobrar o A4, é o φ 4. Então o A vai ser 4. E aí ele vai valer V. Aqui fica 4. E a mesma coisa esse vetor coluna.
B é 0, B1 igual, B igual a 1 é 0, B igual a 2 é 0, B igual a 3 é 0, B igual a 4 dá V. E vai aparecer aqui B igual a 4. Então temos que calcular esse elemento de matriz, sigma e 4, 4, 4. Então isso aqui vai ficar menos I. Oi? Deve ser 0, porque aqui. Se você quiser, você vai ficar delta de 4, delta de 4, 4. Vai dar 0, não tem como. Delta de 4 é 0. É isso mesmo. Perfeito. Exato. Então esse termo aqui nem tem, né? Então ficou até uma coisa mais simples, porque os campos se desacoplaram. Ficou aqui o G' ao quadrado. V ao quadrado, Y', Y'. Então, nós vimos o seguinte, só para finalizando, nós vimos que 3 campos de gate ganharam massa. Botei aqui Bmi e 4, Bmi 1, 4, Bmi 2, 4, Bmi 3, 4 e o Ymi ganharam massa. Foram justamente todos os campos de gauge associados aos geradores que quebraram. Vocês lembram que sigma 1, 4 atuando em φV estava diferente de 0. Sigma 2, 4 atuando em φV estava diferente de 0. Sigma 3, 4. Então, são todos os geradores que quebraram a simetria. E o Y atuando em φV estava diferente de 0. Então, os 4 geradores que quebram a simetria têm seus associados campos de gauge massivo. E as massas estão claras. As massas, né, dos Bs, os Bs são degenerados, 3 campos de gauge degenerados, né? Então, esses Bs aqui, eles adquirem massa que vai ser a constante acoplamento de gauge vezes o Higgs. E aqui, as massas dos Y vão ser G' ao quadrado V2. E aí aquilo que eu falei com vocês na aula anterior, na aula do outro curso que eu estava dando agora mesmo, é que a quebra espontânea da simetria, ela deixa certas marcas registradas. Por exemplo, uma marca interessante da quebra da simetria é que a massa do B, de qualquer bóson B ao quadrado, sobre a massa do Y ao quadrado, é a razão entre as constantes de acoplamento. Então, o fato de que eu tenha relações entre massas e constantes de acoplamento é sempre uma evidência da quebra espontânea da simetria. Ou seja, a quebra espontânea da simetria ela não é tanto uma quebra, é uma maneira escondida, né, de eu implementar a minha simetria. A minha simetria não está no espectro, porque não está no espectro porque eu tenho 4 bósons de gauge massivos e 3 sem massa. Então, eu não tenho uma degenerescência. Eu quebrei a degenerescência, mas eu mantenho relações de massa e constantes de acoplamento. Essa relação aqui é o indicativo de que possa haver. Não é uma relação casual. Quem organizou toda essa relação foi a simetria que se quebrou, que o vácuo não respeitou. Aqui a gente observa também que nós temos uma degenerescência. Então, o fato também de eu ter 3 bósons de gauge com a mesma massa, isso também é uma evidência da simetria. Quer dizer, eu tenho uma simetria SO3 aqui, ó. Então, isso aqui está me mostrando que eu tenho 3 bósons de gauge com as massas degeneradas. Essa massa aqui não é degenerada. A simetria SO3 está se revelando também. Tem uma degenerescência de 3 partículas de espinho massivas com a mesma massa, tá certo? Então, esse, né, foi. Agora, na próxima aula a gente vai ver como tá. Nós pegamos só o Lagrangiano para ver o setor de quebra de simetria e massa. Agora a gente vai querer ver como esses bósons de gauge que adquiriram massa agora, eles vão estar relacionados pela ação de Young-Mills, quer dizer, agora tem uma ação de Young-Mills que vai estar dando acoplamento, vai dar os acoplamentos dos trivértices, dos quadrivértices, dos bósons de gauge, DMA, né, do YMI. Então vamos ver agora que esses caras desacoplou. Tá? Esse aqui está lá, tem sua massa, está sozinho. Mas agora, esses caras aqui, eles têm autoacoplamento lá pelo setor de Young-Mills. Então, na próxima aula a gente vai trabalhar isso. E depois a outra possibilidade, que é interessante, que vai revelar algumas coisas para nós, que é não colocar o Higgs no quadruplete.
Mas é pegar um dublete de Higgs, pegar a representação. O grupo SO4 tem representação meio zero. Então nós vamos pegar um Higgs que está nessa representação. Mas essa representação, esse campo é um escalar de Lorentz, mas ele nessa representação ele é um spinor de SO4. Então ele vai carregar um índice alfa, que vai de 1 a 2, que é o índice espinorial de SO4. Então, vamos ver como é que ficam os geradores nessa representação, eles são, como é que a quebra fica. Então, quando eu coloco o Higgs nessa representação, quer dizer, a simetria residual, ela depende também de onde eu coloco o Higgs. Não é porque eu tenho SO4 e eu tenho Higgs que eu vou quebrar sempre para SO3. Agora, o fato do Higgs estar num dublete, pode ser que me dê um grupo de simetria residual diferente. Então, a quebra da simetria, ela depende muito também, quer dizer, a simetria residual, ela depende também de onde eu coloquei o Higgs dentro da minha simetria. Certo? A gente vai acabar por aqui hoje e a gente retorna na semana que vem, então essa aula vai ser completa, certo? É porque eu tive que quebrar essa semana. Melhor comprar porque senão fica muito rápido assim. Oi? Melhor